Bom, se isto se chama Memórias do Antropólogo, realmente eu tenho que começar a falar sobre como é que eu cheguei à antropologia, ou melhor, como é que a antropologia chegou a mim, foi assim que se passou. O meu pai vivia em Lourenço Marques, ele era bispo missionário em Lourenço Marques, e eu, quando acabei o liceu, quis ir estudar para a universidade. A universidade mais próxima era a Universidade de Joanesburgo, e para aí fui. Eu tinha andado a ler muito Camus e outras coisas assim. Eu queria estudar a mente humana, fazer direito, nem pensar. Queria estudar a mente humana. E eu achava que isso era psicologia. E então, assim foi. Só que cheguei lá e toda a gente queria estudar psicologia. E, portanto, havia alunos a mais. E eles disseram, olha, se eu fizer as quatro cadeiras avulso para o ano, a gente deixou entrar, porque eles achavam que ainda por cima eu não falava muito bem inglês e aquilo e tal. E assim foi, eu tinha que escolher 4 cadeiras. Lembro-me de um dia, era assim uma tarde de sol, sentávamos numa esplanada com umas mesas de metal redondas, estava eu e o meu pai sentados a tomar uma cerveja. E tínhamos uma lista de cadeiras. Então, que cadeiras? Introdução à filosofia, era óbvio. Isso era logo porque se calcula que uma pessoa queria ser alguma coisa na vida, tinha que saber a introdução à filosofia. Depois, introdução à linguística. Também parecia absolutamente óbvio, porque sem isso não se conseguia compreender a mente humana. E então depois... Bem, eu na altura estava a ler o Proust e estava fascinado com a literatura francesa, era uma cadeira de língua e literatura francesa. Aí foi. E faltava uma quarta. Andámos a ver, não conseguimos decidir. O meu pai sugeria latim, mas latim, não dava. Então, finalmente ele diz assim, olha, e esta aqui, meu filho? A antropologia, a ciência do homem. Só pode ser interessante, meu filho. Foi assim que a antropologia me descobriu. Bom, eu disse, mas o pai acha, sim, a antropologia, porque não? Então, bom, olha, ficou. Uma semana depois fui à primeira aula. À nossa frente, éramos para aí uns 200, à nossa frente estava um professor chamado Hamantuk, David Hamantuk. Era um homem baixinho, com cara de rato, e que tinha ele tinha pólio na mão esquerda, mas também isso não o impedia de tocar órgão muito bem, mas tinha pólio na mão esquerda. E era o catedrático de antropologia e começava sempre, todos os anos, era ele que dava as primeiras aulas. Então ele começa a aula da seguinte maneira, ele pergunta a um aluno e diz-lhe assim, sei lá, o senhor hoje barbeou-se? Ele disse, sim, barbeei. E de que lado é que começou a barbear-se? O tipo não sabia, mas depois lá descobriu que era do lado direito. E ontem? E antes de ontem? Bem, afinal ele barbeava-se sempre a começar do mesmo lado, sem razão nenhuma. E isto levava o professor a falar-nos de hábito. Da questão do hábito, desta coisa maravilhosa de alguém entrar por uma porta adentro e eu saber que essa pessoa se vai virar à direita e não à esquerda. Mas a pessoa podia virar à esquerda, mas eu sei, porque uma questão de hábito, eu sei o que está na cabeça dele, eu sei que ele vai virar-se à direita. E daí ele passava à cultura. E explicava-nos que a cultura era uma forma de hábito e que era através do hábito que a cultura surgia. E daí ele passava à raça e mostrava-nos que as diferenças de raça não têm nada de biológico, que são essencialmente culturais e que têm a ver com hábito. E isto na África do Sul, em 1972, vocês podem imaginar que isto era muito importante. Ele depois passou à violência racial, à violência étnica, às diferenciações entre grupos humanos. E isto foi uma coisa que se revelou. Porque vocês têm que compreender que nós vivíamos numa sociedade profundamente racista. Eu tinha acabado de ter um curto emprego, meu pai tinha-me arranjado um emprego para eu não perder tempo naqueles meses de entrada para a universidade e eu tinha ido trabalhar para o Bank of Lisbon, em South Africa. Ora, quando eu cheguei lá, o chefe do balcão onde eu trabalhava era um fulano chamado Duplessis, o tipo alto, e profundamente racista. Ele achava, o que ele dizia dos negros era uma coisa inaceitável, mas pior era o que ele achava dos mestiços. Ora, os portugueses para ele eram todos mestiços. Aquilo era tudo uma raça inferior, de coisa misturada, que não servia para nada, e falava-nos assim à cara. Ora, não há nada que ensine o que é o racismo. Para perceber o que o racismo é, tu tens que ser o objeto desse racismo. É uma inferioridade que tu tens e que tu nem sabes para onde é que ela te vem, mas está lá, porque os outros olham para ti e veem-na logo. Ora, isso veio incentivar algo que eu estava a descobrir sobre o mundo onde eu vivia.
e uma recusa desse mundo. E eu vou-vos contar uma curta cena de como realmente eu vinha perceber o lado sinistro e violento do que se passava. Então, eu tinha conhecido um americano, eu vivia no IMCA, eu tinha conhecido um americano que andava a dar a volta à África, nessa altura podia-se fazer assim, tipo, já vinha do norte da África e ia a caminho do Egito. Então como é que ele fazia? Ele trabalhava em cada cidade como empregado de café, fazia dinheirinho e depois ia para a cidade seguinte. E o homem andava a fazer a África assim desta maneira. Tinha comprado um carro, palhambeco, uma porcaria de um carrito que ele tinha comprado por quase nada, e nós tínhamos feito uns amigos que viviam fora da cidade, e então íamos visitar esses amigos. Já era noite, íamos para ali fora, e o carro pifou. Mas pifou por completo, não havia maneira, aquilo ardia, o carro acabou. Tínhamos que ir a pé. Então continuámos a pé, mas não havia luzes de rua, estávamos no meio de um bairro negro pobríssimo, a gente não percebia onde estava, um bocado assustados. Chegámos, finalmente, vimos uma luz, era uma estação de polícia. Entramos, eu lembro-me de abrir uma porta com rede, entramos, e a seguinte cena à nossa frente era um homem, um homem negro, sentado no chão, com o braço direito com um trapo em cima, escorria-lhe sangue do braço direito abaixo. E o tipo tinha os dedos do braço direito na mão esquerda. E estava sentado no chão e chorava e explicava-se ao mesmo tempo. E os polícias sentados num estrado, era assim um estrado mais alto, e riam-se, sentados cada um na sua cadeira, e riam-se às bandeiras despregadas, porque tu és um ladrão, e tal. E ele explicava, não, a pessoa que me cortou os dedos nem sabia que me estava a cortar a mim, julgava que estava a cortar um outro, porque eu tinha os dedos em torno à ombreira de uma porta, e o tipo ouviu a voz da pessoa com quem eu estava a falar, e cortou os dedos porque pensou que estava a cortar o outro. Eu disse, não, senhor, ele queria estar a atacar a ti, que tu és um ladrão, e riam-se. Finalmente a ambulância lá levou o homem. Eu espero bem que o homem, coitado, tenha sobrevivido, mas sofreu um bom pedaço. E nós, por fim, a polícia levou-nos. Mas essa cena ficou-me profundamente marcada. E ao ouvir o I'm Talk, nunca mais me ia esquecer daquilo.